Irmão Gessé, ele, com sua maestria, né, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, né? Bom, indo aqui para mais uma pergunta que nós recebemos, né? Já estamos aqui finalizando, essa é a última pergunta dessa live de hoje. Eu creio que vai ser uma bênção grande para todos que vão assistir, né? Tem sido muito bom a explanação das respostas, trazendo as verdades bíblicas, né? E uma das perguntas que chegou, alguém questiona, né? Sobre nós estamos aí trazendo essas verdades, mostrando as incoerências da chamada mensagem, né, pregada por William Branham, e uma pessoa questiona os pastores, né, evangelistas que hoje estão conosco, pastores que foram consagrados aí na mensagem, receberam aí a sua consagração a pastor, ou seja, evangelista ou algum cargo, pela mensagem. A pergunta é se essa consagração, mediante a luz que nós temos hoje, do que é a mensagem, do que é a questão da luz bíblica hoje, se esta consagração, se essa ministração tem validade. Enquanto eu pensava nesse assunto, me ocorreu a situação de Paulo, né? Paulo enfrentou esse mesmo questionamento e muito mais. Paulo enfrentou o governo de Roma, o Império de Roma, enfrentou os gregos, enfrentou resistência entre os judeus e enfrentou resistência até dentro da igreja. Tanto que ele coloca, escrevendo, se eu não estou enganado, aí aos Coríntios, ele diz: se eu não sou apóstolo, para eles ao menos o sou para vós. Porque até o seu apostolado foi contestado, porque ele não foi ordenado direto por Jesus, ele não fazia parte dos 12, afinal, quem foi que ordenou Paulo, né? Eu vejo Paulo sendo instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel, pelo que eu me lembro, ele nunca se tornou um cristão. E aí eu pergunto, isso invalidou o chamado de Paulo? Isso desqualificou o chamado do apóstolo Paulo? Porque ele aprendeu com Gamaliel e não esteve entre os 12? Então, essa é uma pergunta, irmãos, com todo respeito, de geralmente as pessoas não terem o conhecimento do que é um chamado de Deus. O chamado de Deus, ele vem desde antes da fundação do mundo. A Bíblia fala, Deus mesmo falando para Paulo, né? Desde o ventre ele tinha separado Paulo para o ministério, para os gentios, e ele iria cumprir com o ministério dele. Agora, como que passou, o processo por onde isso chegou, não invalida o ministério, não desqualifica o ministério. Por quem que passou, quem foi que ungiu, porque na verdade eu vejo essa questão da ordenação ministerial, da maneira que nós conhecemos hoje, né? Também é uma coisa muito mais recente. A igreja primitiva, os primeiros apóstolos receberam a imposição de mãos, claro, mas o apóstolo Paulo não recebeu. Eu não vejo o apóstolo Paulo recebendo unção, não é, de alguém específico. Ele teve um chamado por Deus. Eu creio sim que há imposição de mãos, eu creio na ordenação, mas eu creio que essa ordenação que um homem faz impondo as mãos sobre o outro, ela não é essa ordenação que o qualifica para ser um ministro. Mas esse é o reconhecimento que esse homem está tendo de que o que está sendo imposto as mãos sobre ele tem um ministério chamado por Deus. Então, quando você vê que aquele outro homem tem um ministério, que Deus já está o vindicando no ministério, o que você faz é reconhecer o que Deus já fez.
que Deus já o chamou e já o vindicou. Por isso é que existe, então, esta ordenação, se unge com óleo e numa maneira simbólica para dizer, olha, estamos reconhecendo que Deus tem um chamado na vida desse homem. Não é que eu estou chamando esse homem para o ministério. Quando nós fazemos esse tipo de pergunta, me parece que quando nós estamos olhando é que o homem é que chama o outro para o ministério, não é o homem que chama um outro homem para o ministério. É Deus quem o coloca no ministério e é Deus quem tira também. Deixa eu falar um pouquinho a esse respeito. Eu fiquei achando graça porque eu tinha Paulo aqui para destacar sobre isso, né? O pastor Adriano entrou com o assunto de Paulo. Mas eu quero fazer uma colocação aqui a respeito da lei. A lei, ela serviu de aio para nos levar a Cristo. Tudo que nós participamos no passado, mesmo a consagração, eu a consagro como que eu a considero como um aio para nos levar à verdade. Nós teríamos que passar por isso, viver o que vivemos. O pastor Júnior teve que viver o que ele viveu. Eu tive que viver o que eu vivi ali dentro. O Eliezer teve que viver o que viveu ali dentro. Ele sofreu e sofre a sua chamada. Então, nós trazemos isso aí como experiência, como um aio que nos levou a chegar a este ponto para poder falar com experiência de vida do que onde nós fomos consagrados. E às vezes as pessoas desconsideram isso, mas se você analisar, quem é que chamou William Branham para o ministério? Esse aí seria um assunto que o pastor Júnior discorreria melhor, né? Quem é que trouxe? Quem foi o ministro? Roy Davis, né? O que ele era? Se você for analisar o que ele era, ninguém poderia crer em nada de William Branham. Eu acho que não tem nada melhor do que deixar aí na descrição do vídeo um link acerca de quem foi, e lá as pessoas vão conhecer melhor desde o seu nascimento, desde a sua participação como grande cavaleiro da Ku Klux Klan, né, uma ordem de cavaleiros, a Ku Klux Klan é uma associação hiperracista que já não existe mais, ou se existe em pequenas células, mas que foi muito forte para ajudar no racismo e na segregação racial, né? E este homem, Roy Davis, pastor da Batista, foi um dos cavaleiros, ou seja, dentro daquela ordem ele foi um dos grandes e também um grande malfeitor, foi preso por várias vezes e infringindo as leis de todas as formas que podia acontecer. Então, a gente sempre falou desse homem como, um homem privilegiado, né? De ser consagrado, ter imposto as mãos sobre William Branham, mas hoje a gente conhece bem a história, né? Então, só concluindo essa questão, por quem nós fomos reconhecidos, porque eu costumo dizer assim, reconhecidos como para estar no ministério da palavra. Deus deu a condição de alguém a quem nós servíamos com fidelidade. É bom notar, enfatizar isso, de que nós não servíamos na infidelidade. Nós servíamos com a nossa alma, com fidelidade, aonde nós ficamos, no meu caso, desde a adolescência, né, eu queria falar desde quase a infância, mas já início da adolescência, até a terceira idade, como as pessoas falam, até os 60 anos de idade. Vejam bem, esta chamada, não é que ele nos deu o dom, não é que ele reconheceu que nós deveríamos estar agora para este momento. Meu pastor Júnior, nós deveríamos estar para este momento, falando com conhecimento
de causa. Não é que alguém nos falou, não é que alguém nos disse, mas é de primeira mão. Quando Pilatos Jesus falou para ele, tu conheces isso de ti mesmo ou foi alguém que te falou? Então não é alguém que nos disse que isso era assim. Nós temos visto com os nossos olhos e comprovado. Então não tem nenhum problema dentro desta chamada, desta consagração, que foi peculiar. Eu tive a consagração, o pastor Júnior a consagração peculiar, que nunca existiu duas iguais. Eu fui em outubro, ele em dezembro. Eu fui tirado em outubro e ele ficou ali até ser qual pastor. Para quê? Para ser o que é hoje, gente. Para ser o que é hoje. Para sermos o que somos hoje, nós tivemos que passar por aquilo. E se não tivéssemos sido consagrados, não passaríamos. Não estaríamos nas reuniões de pastores para ver o que acontece ali dentro. Então, graças a Deus pela consagração que tivemos. A primeira coisa que as pessoas precisam compreender, vocês que estão assistindo, é que nós não estamos simplesmente nos reunindo para difamar uma pessoa, um ministério, uma igreja, seja o que for, ou amigos nossos mesmo que ainda não conseguiram ver, mas nós estamos tão somente respondendo perguntas para que vocês possam compreender o porquê hoje nós não fazemos parte mais de um companheirismo, de uma mensagem. Às vezes a gente fala algumas verdades que chocam as pessoas. Agora, isso me chocou primeiro. Eu sofri, eu passei por um choque. E esse choque, ele não é aquele choque, aquele susto que você toma quando você está ali na rua e de repente passa um carro na sua frente. Então, é um choque que se torna como um luto na sua vida. Eu falo isso porque foi o que eu vivi. Se você já sofreu um luto, imagina você acordar aquele luto seu mesmo do dia anterior. Aí no outro dia você vai dormir, você pensa assim, amanhã eu vou estar melhor. No outro dia o luto é o mesmo. É como se vocês tivessem lutado todos os dias. Não tem 7 dias, não tem 14 dias. Então, o que nós estamos transmitindo? A gente não está aqui simplesmente perdendo tempo. Nós estamos aqui tentando alertar as pessoas da forma como nós gostaríamos de ter sido alertados quando estávamos dentro desse sistema. Porque hoje eu não consigo mais fazer uma comparação assim. Olha, eu tenho sim paciência com todos que ainda fazem parte desse sistema, que são meus amigos, pessoas que amam. Contudo, eu não consigo fazer uma comparação similar ao que era quando nós estávamos lá dentro. Porque quando nós estávamos, ninguém saiu para falar assim, gente, abre o olho. Não tinha ninguém para nos falar. Na verdade, quando as pessoas saíam, era para criar uma igreja que eles chamavam de ismo, né? Um braço extra, crendo numa doutrina diferente, crendo numa nuvem, crendo no José Brana como oitavo mensageiro. Então, quer dizer, isso aí não nos ajudou em nada. Nós ficávamos olhando para fora e pensando assim, puxa vida, perdemos mais um para o ismo. Mas nunca aconteceu de pessoas, eu diria assim, não, sem aquela falsa modéstia ou sem querer exaltar a ninguém, nem a nós mesmos. Mas, assim, parece que nunca tinha saído pessoas de caráter que pudesse falar e serem acreditados. Porque, veja bem, nós passamos ali dentro, todos vocês que estão aqui, irmão Gessé, nasceu ali, irmão Eliezer, pastor Carlos desde jovem, pastor Adriano aí há alguns anos. Então, quer dizer, a nossa palavra para muitos hoje não vale nada. Por quê? Porque nós estamos tentando mostrar a verdade. Mas quando nós estávamos lá dentro, nossa palavra valia. Quer dizer, e nós nunca, enquanto estávamos lá dentro, tentamos enganar ninguém. E não é agora que nós vamos tentar enganar alguém. Muito pelo contrário. Agora nós vamos fazer, viu, irmãos, vocês que estão de fora, agora o que nós estamos tentando fazer? Nós estamos querendo fazer aquilo que nós gostaríamos que alguém tivesse feito quando estávamos lá dentro cegados. Aí você vai falar assim, mas ninguém nunca falou? Sim. As pessoas das outras igrejas, né, falavam, olha,
vocês estão sendo levados, enganados. A gente achava ruim, a gente se arrepiava, saía, não tinha amizade com aquela pessoa. Mas por que eu estou dando esse respaldo antes de responder a pergunta? Porque fica parecendo assim, que nós estamos fazendo um show de difamação, e não é. Porque se for para... eu não posso dizer que eu desconsidero tudo. O pastor Carlos falou uma coisa muito importante. Eu não posso desconsiderar o aio ou aquilo que foi o tutor para me trazer até aqui, mesmo que isso seja deixado. Né? Paulo está dizendo ali, olha, a lei trouxe vocês até aqui, agora não é mais. Agora, se vocês quiserem ser justificados pela lei, aí vocês vão ter que cumprir toda a lei, não pode errar em nenhum tio, em nenhuma vírgula, porque senão vocês vão ser descumpridores de toda a lei. Falando de consagração, o pastor Adriano já falou, a consagração ela é tão simbólica quanto o batismo. Quando alguém vai ali e batiza a outra pessoa, eu não tenho que ficar acompanhando os passos daquele que me batizou para ver se ele se desviou, para ver se ele praticou alguma coisa indevida. Não. Ali eu desci as águas, simplesmente alguém foi um instrumento para fazer o processo de me descer as águas. Agora, quando se fala de consagração, eu vou na palavra de Deus. A gente não vê toda essa liturgia. Tudo bem, se quiser ungir, tudo bem, a imposição de mãos, isso é muito bom. Agora, anular um chamado de Deus porque uma consagração foi feita por homens que não eram dignos de estar fazendo isso, eu não vejo jamais isso. Vamos reavaliar a consagração de vocês, porque vocês foram consagrados por pessoas que estão no meio envolvidos em situações cruéis e bem ruins. Então, não vejo dessa forma. O que aquele ministro, no sentido generalizado, ele faz? Ele reconhece um chamado daquela pessoa. A Bíblia fala sobre os diáconos, fala assim, quando você for escolher um diácono, primeiro teste, para depois ver se ele é aprovado. Da mesma forma, é um ministro, é um pastor. Primeiro ele é testado, para depois ser reconhecido. Ninguém vai chegando falando, nossa, você tem cara de pastor, vem cá. Não, é sempre assim, passa por um teste. Primeiro aquela pessoa, aquele homem, ele se envolve ali nas coisas de Deus, ele começa a falar, e aqueles vão vendo, a própria igreja vai vendo que aquela pessoa tem condição de exercer uma função pastoral ou evangelística, e alguém vai ali e reconhece. Não é ele que fala assim, isso já foi falado também, eu estou te dando um dom. Não, aquilo ali está simplesmente sendo manifesto através daquela consagração, daquele reconhecimento. Não existe nada que anule um chamado pastoral, evangelístico, seja para o que for. Não tem nada e nem ninguém. Assim como num batismo, se você se batizou, não importa quem te batizou, no sentido, lógico, você não vai sair aí sendo batizado por qualquer um, mas aquela pessoa que te batizou caiu em erro lá no futuro, você não tem que falar assim, puxa vida, eu vou ter que ser rebatizado. Assim como uma consagração e um chamado. Você não tem que falar assim, puxa, eu tenho que ser chamado de novo. Não. Deus nos deu o dom para pregar o evangelho. Esse dom foi reconhecido pelos ministros e a maioria ou toda a igreja, e siga avante pregando o evangelho. Não existe nada no passado, e nem vai, a não ser no futuro, que aconteça alguma coisa com um ou outro, mas o próprio que recebeu o chamado. Mas fora daquele que recebeu o chamado, não tem nada que possa impedi-lo de exercer aquele chamado, né? E foi que a gente crê. Quando é um chamado de Deus, é um dom. Vamos finalizar então, meus irmãos, essa nossa programação. Eu quero agradecer a todos vocês por estar mais uma vez conosco aqui nessa programação de perguntas e respostas. Quero agradecer ao Eliezer Cavalcante, que esteve aí no comando das perguntas. Quero agradecer ao pastor Adriano, pastor Carlos Roberto, pastor Júnior Fialho, e dizer que para mim é um privilégio estar aqui com vocês, cooperando neste trabalho. Sei que não é fácil. Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês quiserem fazer algumas considerações, eu vou dar a oportunidade. Pastor Júnior Fialho. Ok, pessoal, muito obrigado. Que Deus possa completar no coração de cada um.
aquilo que é nossa vontade, vocês entendam, compreendam e vejam nas Escrituras. Um forte abraço a todos, até a próxima. Pastor Carlos Roberto, suas considerações. Agradecemos primeiramente a Deus por mais esta oportunidade que tivemos de falar um pouquinho a respeito desta luz, e também a todos vocês que estarão aí ouvindo. Que Deus abençoe a todos vocês. O nosso abraço, o agradecimento ao irmão Gessé pelo seu esforço em fazer este trabalho, está também contribuindo para este conhecimento que temos procurado levar a todos os nossos ouvintes. Obrigado, Deus abençoe a todos. Agradecemos aí a todos, né, os irmãos que participaram aí na coordenação e também aos que vão acompanhar, assistir essa programação. Que Deus possa te abençoar, que você tenha o seu entendimento aberto para olhar a Escritura, a Palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, que esse conteúdo possa te ajudar no crescimento espiritual e somar na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Irmão Eliezer Cavalcante, evangelista Eliezer Cavalcante, suas considerações finais. Aí, Deus abençoe a todos, que todos possam ter aí a sua visão espiritual aguçada, né, aberta, aí para a palavra, que você possa ter aí a sua mente espiritual aberta, e que você possa receber aí as bênçãos que a palavra de Deus traz para nós. E até a próxima. Muito bem, muito obrigado a todos vocês. Lembrando que este é o meu, é o seu, é o nosso canal Gessé Vídeos. Continue conosco até o próximo programa. Um forte abraço. Deus nos abençoe.